Olá pessoal, nós estamos no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre arquitetura sacra. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, estou aqui com meus convidados. Sejam bem-vindos. Lucas, por favor, se apresente. Meu nome é Lucas, sou engenheiro de formação, já faz 7 anos. Sou o dono da construtora Templum, que a gente mexe somente com igrejas. E é um prazer estar aqui hoje. Obrigado. Daniel. Oi, boa tarde. Eu sou o Daniel, sou arquiteto urbanista, também tenho escritório aqui em Franca, faz mais de 20 anos, né, atuando aqui na nossa região e também nesse segmento de arquitetura religiosa e arte sacra. Obrigado. Professor Luciano. Olá, Cláudio. Obrigado pelo convite. Sou Luciano, formado em Franca, né? Unifran, pela terceira turma do Unifran, já desde 87. E professor no Unifran já há 33 anos. Paralelo a isso, desenvolvo trabalhos também de arquitetura e projetos, e especificamente vários projetos de igreja, ajudando a diocese e tudo mais. Ótimo, obrigado. Daniel, vamos começar falando aí um pouco, né? Você que tem um contato aí, acho que uma boa parte dos seus trabalhos, né, dedicado para a Igreja Católica. E como que é esse trabalho seu com o projeto da arquitetura sacra? É bem legal, é gratificante, né? A gente trabalhar numa instituição não é tão antiga assim, que a gente tem que trazer, como é uma instituição viva, né? A gente tem que trazer toda a parte da tradição junto com o uso atual, né? Que a arquitetura é muito uso, né? A partir do momento que você não tem uso, não vira mais arquitetura, vira uma escultura, um objeto, né? Então, o desafio nosso hoje, para construir igreja, projetar igreja, é fazer a nossa leitura atual de uma instituição milenar, né? Que a gente eu também sou católico, participo, né, da igreja, então a gente se sente membro e é mais prazeroso trabalhar dessa forma, né, para atingir um resultado aí bem legal. Joia. Luciano, essa questão da tradição e o atual, né? Como você vê para trabalhar isso? É tranquilo? É preciso, né, trazer essa tradição mesmo? Então, é um desafio, que é um marco dentro do espaço celebrativo, foi o Concílio Vaticano II. Dentro do concílio, o Sacrosanto Concílio, que é um dos documentos da igreja, diz sobre toda a normativa de espaço de celebração, a liturgia e tudo mais. Então isso também guiou os arquitetos, daquilo que são os espaços, de como valorizar a celebração. Então até então, o posicionamento da Assembleia e tudo mais, até hoje tem ainda a tradição dos bancos em fileiras e tudo mais, que vem da tradição. Mas a partir do Concílio Vaticano, dos anos 60 já espera uma participação melhor do ambiente, da Assembleia aqui. Então, a partir daí que a gente vê ambientes mais circulares, octogonais, né? Então o diálogo da tradição com o moderno. A moderna está na tecnologia, daquilo que favorece os materiais e tudo mais. Mas recuperar aquilo que perdeu na parte externa. Na parte interna, uma mudança, vamos dizer assim. Na parte interna, de recuperar a Assembleia. Na parte externa, recuperar a tradição de campanário, da figura da igreja, que a arquitetura moderna, no modernismo principalmente, que tirou toda a parte de significativa da igreja, o simbolismo e tudo mais, foram eliminando, então as características foram se perdendo. Bastava
um bloco e bastava uma cruz, aquilo ali era uma igreja. Acontece que, se você vê a tradição da igreja, né, nos primeiros séculos e tudo, na Idade Média, e assim vem, são as catedrais, o gótico, viemos conversando aqui sobre isso. Esse simbolismo, esse significativo da arquitetura ajudou a solidificar a questão da fé e tudo mais, do ponto de vista externo, como sinal na cidade. E o interno, sim, uma participação. Então, tradição e modernidade tem que sempre ter uma preocupação. O Lucas, que trabalhou, está ainda, né, na capelinha, por exemplo, ela teve um restauro. Como trabalhar esse restauro? Porque aí não dá para mudar essa participação da Assembleia. Apesar que a capelinha já tem, né, esse formato de cruz mesmo, né, de participação. É uma particularidade. Quando você trabalha em espaços que vai passar por um restauro, você tem que também, é claro que você tem que ter em conta como o Daniel falou muito bem, você tem que estar atento ao uso atual, né? É claro que manter os bancos em fila, você não está evitando que seja usado, você só vai manter aquilo. Mas em função da natureza, em função da importância, que no caso do restauro e tudo, se mantém e não tem problema. A questão, quando eu falo isso, são nos projetos novos, no desafio atual do rumo que vai o espaço celebrativo, o espaço sagrado das igrejas. Agora, ninguém, por conta do Concílio Vaticano II, ninguém vai desmanchando as igrejas né? Quer dizer, você tem uma história, a arquitetura tem o seu valor. Uma questão, por exemplo, que a gente um desafio que a gente tem como arquiteto atual na igreja. Por exemplo, quando você pega uma igreja, uma instituição milenar. Então, o prédio, ele já pertence à cidade. A capelinha é da cidade de Franca, não é da igreja católica só, ela é um patrimônio da cidade. Referência. Então, aí fica mais complicado. Por exemplo, aí vamos para a parte do rito e do que a gente faz de arquitetura. Por exemplo, na capelinha, tinha eu não participei do projeto lá, mas tinha 2 ambões. Tinha um altar e 2 ambões. Isso, liturgicamente falando, é errado. Você tem que ter um ambão, um lugar da palavra, e um altar e uma presidência, uma sédia. Isso que é o liturgicamente correto. Só que a capelinha, que era um erro de leitura quando começou o Concílio Vaticano, o pessoal começou a fazer na década de 60 várias igrejas com uma concepçãozinha errada e lançou esses 2 ambões, assim, por exemplo, que liturgicamente é errado. Mas chega na capelinha, e agora? Nós temos uma igreja histórica, a gente atualiza, não atualiza, esse que é o desafio. Não sei como que ficou lá na capelinha agora, eu não lembro. Atualizou, tirou um, deixou assim. Então, olha que missão. Tira o negócio histórico, por exemplo, muitas igrejas têm aquela mesa de comunhão, que é uma cerquinha antes do altar. Isso é do pré-concílio. Isso é quando a missa era em latim, que o pessoal ficava rezando o terço durante a missa em latim, que ninguém entendia nada, ia comungar lá na mesa de comunhão. Isso hoje, liturgicamente, não participa do rito atual. Então, assim, é um desafio grande quando a gente mexe com coisa antiga. Aí, quando a gente está fazendo uma igreja nova, aí a gente tem que usar a tradição a nosso favor, mas atualizar. Eu tenho uma anedota muito boa que eu gosto de contar, que é as catedrais góticas têm os vitrais maravilhosos, né? E o que a gente tem que fazer quando a gente projeta uma igreja? Tem que fazer um ambiente propício para você orar, para você se conectar com o divino, né? E eu tive a felicidade de conhecer essa catedral de Chartres, perto de uns 50 km de Paris, uma catedral gótica com os vitrais azuis, lindos, é uma coisa assim, que você entra lá, você olha aquilo ali, fala, o que está acontecendo? Eu fui comprar até um cartão postal na época, que tinha muito, eu falei, não vou levar, porque essa foto aqui não está respondendo o que eu estou vendo aqui. Não dá para representar. E depois de muitos anos que eu tinha visitado lá, eu vi um texto do Luiz Fernando Veríssimo, contando de um amigo dele que foi visitar Chartres, falou assim, nossa, eu entrei na catedral, quando eu olhei para os vitrais assim, eu comecei a levitar. Só que aí eu lembrei que eu não acreditava em Deus, fui pro chão e fui embora. Então, assim, esse que é o nosso objetivo, de fazer um espaço voltado para o uso.
atual, né? E essa que é a grande coisa, a Falar grande em- beleza da Em arquitetura. vitrais, Lucas, lá na Capelinha eles conseguiram restaurar. Como que foram a questão dos vitrais lá? Então, foi restaurado por uma empresa especializada de São Paulo, que fez Então o santuário existe da hoje Nacional. empresas Existe, especializadas. existe, a gente buscou, existe. Que fez lá, fez o santuário de Aparecida. A empresa que fez o restauro. Peça por peça, fez alguns vitrais novos na parte de trás. Vidro colorido, tá uma dificuldade de encontrar no mercado, mas eles conseguem tingir, colocar no forno, recuperar de novo, então qualquer cor, eles conseguem tecnicamente fazer isso. E a sua experiência lá de restauro foi a primeira, porque você trabalha com igrejas. Isso, de restauro lá na Capelinha foi a única, vamos falar assim. E aí, mais obras novas, como o Luciano e o Daniel comentou, né? Uhum. A gente está aí no mercado e vê a dificuldade que a gente tem, né? Quando eles estavam falando, eu pensando no externo. A dificuldade no externo é mais do que no interno. Envolvendo custo, envolvendo gosto, né? Então é uma coisa que a gente tem que sentar com os padres e conversar, né? Mais os arquitetos do que a execução. Mas na minha parte de execução, né, tudo que é externo é mais caro. Tudo que traz o histórico é mais caro. Né? Então é colocar na balança o que... Mas em termos assim, de mão de obra, tecnologia, é tranquilo. Né? Mão de obra está sendo uma dificuldade para todos. Né? Atualmente, encontrar mão de obra para execução, né? Execução fino de obra. Uhum. Né? Até mais aquelas molduras históricas, já tem outras tecnologias para não fazer aquilo na mão. Né? Todos aqueles ornamentos externos das igrejas, tudo tem umas empresas que já especializadas nisso, nessas partes de molduras. Então, tem as tecnologias ao favor. Luciano, você acha que essa questão, né, por exemplo, os vitrais, né? O Lucas acabou de falar, essa falta de vidro colorido. E os vitrais continuam na igreja? Como que é? Sim, nós estamos fazendo terminando uma capela Nossa Senhora de Lourdes da Paróquia Santa Rita. A arquiteta Isabela e o esposo, como chama? Eles estão propondo, o Paulo, eles propuseram para nós um projeto do vitral que vai lá. Eles são arquitetos? São. É? Formados também na Unifran. Porque junto com o padre viu a necessidade de ter uma referência, porque ela é mais limpa, a igreja, o projeto e tudo mais, mas logo atrás, junto com o presbitério e tudo mais, viu a necessidade de ter um vitral que tivesse um significativo, e eles trabalharam. Eles já estão propondo. Então tem, mesmo tem, o que eu comentava, você tem a tecnologia a nosso favor, o sinal, hoje é LED, né? Quer dizer, hoje tem muitas iluminação, então você tem a tecnologia, a pesquisa da tecnologia que nós contamos, mas sem desvincular com aquilo que o espaço precisa, aquilo que o espaço sagrado, o espaço celebrativo precisa na sua eficácia, enquanto a liturgia e tudo mais. Né? Então, aquilo que o Pastro propôs já várias, né, os desenhos, os murais que propõe nas igrejas, quer dizer, são projetos contemporâneos, atuais, mas dentro da tecnologia disponível para nós. Então, os vitrais vêm. Assim, hoje, quando a gente está falando da Igreja Católica, na Europa, por exemplo, a Igreja Católica era o mecenas da ciência. A ciência, ela que né, até a Revolução Industrial, quem que geriu a tecnologia era a igreja que lançava, né, as grandes catedrais, as obras maiores, né, mais altas, eram da igreja. Hoje a gente não tem mais esse recurso dentro da igreja. Então, igual o vitral, a gente vai fazer o vitral, eu já fiz muito esquadria
com sinais e vidro colorido. Mas Para não Lucas fazer o falou, vitral. né? Até vidro colorido tá difícil. Aí, exatamente. Aí o Importado. último... Tem alguns que precisam ser importados. Então assim, aí já eu tive uma experiência terrível ali na Capela São Lucas, ali no Brasilândia, que não tinha o vidro, a gente comprou vidro e não tinha reprodução de cor, na fachada teve que tirar e só conseguiu manter os atrás do presidente. A qualidade, você está falando? A cor, porque o vidro é o seguinte, você tem que bater a luz e tem que ter o efeito, e de repente o cara vendeu um vidro que teoricamente é vermelho e nem rosa. vinho, nem rosa, entendeu? E assim, e aí é aquela luta, né? E hoje, igual o Lucas falou, a tecnologia, a gente tem empresas que fazem vitrais com chumbo, tudo, vitral perfeito. Com qualquer coisa, você manda qualquer então coisa. É possível. É possível, só que o custo. Então o que a gente faz? A gente pega e manda o serralheiro fazer e tentar fazer uma coisa para se adequar no orçamento. Porque hoje a gente não tem a tecnologia, mas não tem o dinheiro. Né? Até em termos de arte, né? Na Igreja Católica tinha os grandes artistas eram da Igreja Católica. Hoje é difícil a gente contratar um artista para fazer. A gente, né, agora a gente teve uma experiência fazendo a Torre da São Benedito aqui em Franca. Aí eu propus fazer um painel, uma arte, né? E custo e não sei o que e tal. Aí a arte que eu queria procurar um artista para fazer, eu mesmo desenvolvi a ideia que eu estava querendo e desenvolvi. Eu mesmo fiz uma arte, eu sou arquiteto, né? Mas para reproduzir a ideia sem gastar com um artista, vamos falar, que nem tinha um artista especializado aqui no nosso... Eu não encontrei ninguém que desenvolvesse o que eu estava querendo para aquele projeto, né? E aí saiu, se Deus quiser vai sair. Não tem a verba ainda, mas uma hora a gente faz uma campanha aí e sai essa parte artística da coisa também, além da arquitetura, né? Outro elemento também que eu vejo presente na arquitetura é o mosaico. Você, enquanto arquiteto, você procura trazer também o mosaico ou não? Porque também é difícil, né? Você não, tem então, obra, uma né? questão, por exemplo, essa capela Nossa Senhora de Lourdes, ela, desde o projeto, inclusive essa capela Nossa Senhora de Lourdes é objeto de estudo no meu mestrado da Unifran. A área era retórica, análise retórica do espaço celebrativo, e eu aproveitei o espaço que eu projetei de todos os elementos. E logo na fachada tem um mural que é mosaico, a proposta nossa é mosaica. E tem 6 metros de altura por uns 3 ou 4 de largura. Será mosaico. A questão do custo, eu entendo que existe um orçamento, mas a tradição da igreja sempre foi de que não fosse os custos que direcionassem o resultado final. Entende? Por conta da importância de todos os sinais da igreja. Ela não pode ser limitada a ponto de você minimizar. Então, se precisa ser um mosaico, isso custa não sei quantos mil o metro quadrado, demore a construção, mas que coloque. Visto o Santuário de Aparecida, né? Agora que eles estão finalizando, não sei se finalizaram os mosaicos. E olha como são a igreja como é hoje. Aparecida, o projeto original era rebocado. Só que demorou tantos anos para rebocar, que quando o Cláudio Pastro, com a equipe dele, foi fazer o projeto final, eles olharam e falaram assim, não, mas o Brasil conhece Aparecida com tijolo aparente, nós não vamos rebocar. Então historicamente, mudou a situação por conta de limitação de custo do atual. No ano 2000, né? No ano 2010, nós conhecemos a Sagrada Família de Gaudí. Estávamos, o Daniel e eu, em Barcelona. E está terminando, e faz mais de... Quantos anos? Vai fazer 200 anos. Mais de 200 anos. Eles pretendem inaugurar no aniversário de morte de Gaudí. Não é? E tem uma equipe, quando nós visitamos, tem uma equipe de um doutor em História, na História, e principalmente é arquiteto, doutor em História, especialista em Gaudí, que é o arquiteto responsável pela canteiro de obras.
Ele. E podemos ver o escritório lá dentro, Dentro da igreja. com impressora 3D e tudo mais. Então, quer dizer, é tudo montado antes com impressora 3D e dali aquele corrige tudo que tem que ter, vai para a pedreira e vem tudo montado antes e vão colocando e tudo. Então, o tempo que for necessário, entende? O tempo que for necessário, quer dizer, por isso que aquilo que fala o Lucas, é um diálogo muito sério com os párocos. Eu entendo a dificuldade e tudo mais, mas nós arquitetos e junto com os párocos é um diálogo muito porque o espaço celebrativo não é uma construção qualquer. Não é uma construção qualquer. É algo que é o espaço que abriga uma liturgia, né? Que a gente fala domus ecclesiae, né? Eclésia é a igreja, as pessoas que estão ali. Domus a casa da igreja. Então, quer dizer, a tradição da igreja sempre foi essa, né? O Daniel expressou a dificuldade que muitas vezes temos que adaptar em muitas coisas, mas é um combate que a gente tem como arquiteto para que isso não se perca, não é? Então, você falou de domos. A questão da cúpula, volta ou não volta para a igreja? não, depende muito do projeto em si, do arquiteto, né? Se aquilo, a Basílica de Aparecida, quando eu entrei e conheci a Basílica Aparecida, eu fiquei boca aberta um tempão naquilo. É realmente um espaço que né? E isso tudo depende da iniciativa do arquiteto, do projeto, do estudo que o arquiteto tem sobre o espaço, e não é, quer dizer, não é simplesmente projetar, depende da intenção que é aquilo, a pesquisa, né, da igreja sobre o espaço. Mas não está no documento da igreja para buscar a cúpula como referência. É tudo uma catequese, por exemplo, simbólico. É tudo simbólico. Por exemplo, a cúpula parte de um arco pleno, por exemplo, e simbolicamente falando, o arco pleno, ele se rebate num círculo, que significa infinito, ligação do céu e da terra. Isso tem tudo uma simbologia. Sim. Por exemplo, quando a gente pega, até isso é muito interessante, isso aí a gente pode ficar horas falando. Quando a gente pega o auge das catedrais góticas, que foi o auge da engenharia, as igrejas mais altas, foi o auge da venda de indulgência, a igreja política, todo mundo estava na igreja, não era por causa do rito, mas por causa de poder. Aí você vê o arco gótico, ele não é pleno, né? Ogival, né? O arco ogival, ele não reproduz essa simbologia, ele só quer subir. Então simbolizava, na verdade, o esforço terreno, querendo atingir o maior, porque é um arco que você consegue mais altura. Você vem, né? Então, assim, simbolicamente falando, é lindo. Assim, esteticamente falando, é lindo e tal. Mas no símbolo, no que a gente quer reproduzir, talvez não seja o ideal. Né? Então, assim, tudo é um espaço que te ajuda a rezar. Então, você tem que fazer uma catequese, você tem que ter o que contar ali, e a pessoa tem que se sentir bem naquele lugar para rezar, né? Que seria o objeto. Né? Não só a questão estética, assim. Né? Porque a gente pode usar qualquer coisa. Né? Por exemplo, igual mosaico, tradição, vitral, tradição. Mas você tem que conversar com o fiel de hoje também. Então, tudo é uma questão... Né? As catedrais eram todas cheias de escultura. As portas tinham as passagens da Bíblia. Por quê? Porque 90% era analfabeto. Quem tinha o livro era só a igreja, o clero tinha. Os povos eram analfabetos. Então eles tinham que ver a Bíblia na parede. Então aquilo era a realidade da época, né? Hoje a gente não precisa disso para comunicar. A gente precisa ter outras ferramentas, né? Apesar que tem, por exemplo, é uma discussão complicada isso, porque não podemos correr o risco também de tentar dialogar com o homem de hoje e perder a essência do que tem a igreja para falar. Lá em Brasília, você tem na paróquia de Águas Claras, né, no bairro de Águas Claras, tem a paróquia Nossa Senhora da Assunção. E é uma igreja com arquitetura, materiais, todo moderno. Pedra, revestimento, vidro temperado e tudo mais. A forma, ela remete à arquitetura do norte da Europa,
né, do século XVI, século XVII. Ou antes até. A forma dela, né? E telhas de dourada, de banhado, dourado e tudo mais. E por dentro, um afresco pintado originais de toda a história da vida de Cristo. Inteiro, de afresco. É maravilhosa e é moderna. Moderna, é hoje, para hoje. Comunica com a pessoa de hoje. Então o espaço, a experiência de quem chega, simplesmente é uma coisa impressionante. Então nesse aspecto de que existe uma pesquisa daquilo que tem a tradição da força da igreja, mas daquilo que a igreja também dentro da liturgia fala, que é a partir do Concílio Vaticano II. Né? Claro que é aquilo que falava o Daniel, os abusos de muitas vezes perdeu, desvirtuou e fazendo qualquer coisa. Não. Você tem sempre que estar ligado à igreja, à tradição que a igreja fala. Pessoal, nós já vamos para o encerramento. Eu gostaria que o Lucas, como o Daniel falou, né, da questão da engenharia, como você vê essa ligação mesmo, né, que a arquitetura aí empurra a engenharia ajuda a arquitetura? Como que é a sua experiência aí no dia a dia com os projetos do Daniel, de outros arquitetos? A gente tem que estar bem em sintonia, né? Pegar o projeto, na execução tem que estar em bastante sintonia, engenharia, arquitetura, né? Deixar todos os detalhes, né? Executar todos os detalhes que estão no projeto, não deixar faltar nenhum. Voltando um pouquinho também, né, a questão que o Luciano estava pontuando, né? O tempo da obra, a ideia é que se estenda para captar mais recursos e fazer tudo que é executado. Mas muitas vezes o mesmo parco que começou, ele quer terminar a obra, isso que é... Ele fica 6 anos, né? Ele fica 6 anos somente na bronca, ele quer fazer uma obra dentro desse período. Isso, infelizmente, é o que acontece. Mas essa relação que a gente tem, né, engenharia e arquitetura, tem que ser bem positiva para dar certo. Senão não dá certo. Porque essa questão das torres, né? Tem toda uma engenharia de estrutura. A estrutura, a gente recebe o projeto, vamos falar assim, arquitetônico, a gente tem que trabalhar o projeto estrutural, né? Então isso é a engenharia ligada junto com a arquitetura. E, por exemplo, mesmo para a igreja, você tem um orçamento, um cronograma que se apresenta ali para o padre resolver. E aí, nisso já entra os cortes, né? Muitas vezes já entra os cortes. Não, isso a gente não vai fazer agora. Isso, vamos tirar isso, vamos trabalhar isso, mudar aquilo, colocar isso. Você acha que pode mudar? Não pode? Aí a gente tem que chamar a arquitetura. Não dá para a gente fazer só o padre. Às vezes ele quer fazer, mas a gente tem que levar para quem executou o projeto, né? Daniel, para a gente finalizar, a questão da cor na arquitetura sacra, existe também um padrão? Olha, não existe padrão para nada, mas, por exemplo, existe padrão sensorial. A cor é questão mais de arquitetura do que de religião, por exemplo. Eu gosto de citar muito um monge que eu conheço, ele é artista plástico, chama Dom Roberval. Você não conhece Dom Roberval, né, Luciano? Ele é um artista plástico, bem no meio que igual do Cláudio Passo, a cor dele é muito, muito quente, tudo quente, a pintura quente, que ele fala assim, gente, que se o céu for tudo azul, aquela cor fria, eu não quero ir pro céu, eu quero ir pro inferno. Então é isso. Então a cor, você tem que remeter à sensação, né? A cor é a questão que te move. Você não vai entrar num lugar que vai te dar sono, é um lugar propício e a cor te ajuda ou te atrapalha. Né? Então, é muito importante na arquitetura para tudo a cor, né? E para arquitetura sacra também. Um podcast para isso. Então, obrigado, pessoal, por estar aqui mais nesse podcast. A gente trocar essas ideias aí, esse vínculo da arquitetura, engenharia, conhecimento. Luciano aí como professor também nos ajuda bastante. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco e continue com a gente nas redes sociais. Obrigado.
Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.